Olá a todos, Alex aqui, bem-vindos ao canal Gunidev. Então hoje a gente vai aprender a salvar o nosso high score, ou pontuação máxima, em um arquivo, para que a gente consiga persistir os dados, né? Ou seja, os dados consigam ser recuperados mesmo depois do jogo ser fechado. Então vou abrir aqui minha Godot, vou usar aqui o clone Flappy Bird para explicar como a gente vai fazer isso. Então aqui o que a gente estava salvando aqui no autoload. Então a gente tinha aqui um script, gd script, onde a gente tinha duas variáveis. Então aqui quando a gente perdia, a gente salvava esses valores aqui no autoload. Então o que a gente vai fazer? A gente utilizou esses dados aqui no game.gd e também aqui no game over menu. Então aqui a gente utilizou o autoload nesses dois arquivos aqui gdscript. Então o que a gente vai fazer agora é abrir aqui o autoload. Vamos manter aqui o var score e aqui o best a gente vai apagar. Então vou iniciar criando uma constante. Eu vou chamar de file name. Essa constante vai armazenar o local onde a gente vai salvar o arquivo. Então eu vou usar a pasta de usuário da Godot. Então é o user dois pontos barra barra e vou criar um nome para esse arquivo. Eu vou chamar de highscore.save ou qualquer outro nome que vocês quiserem dar para esse arquivo. Daí agora eu vou criar uma função para salvar esse valor no arquivo, que seria o valor highscore. Aqui a gente tem o score, que é a pontuação que a gente teve durante o jogo, ou seja, em cada vez que a gente jogar, a gente vai ter uma pontuação. E agora a gente vai salvar só o high score no arquivo. Então eu vou colocar assim, ó, func, né, que eu inicio uma nova função, set underline high underline score. Aqui eu vou passar como parâmetro o valor que eu quero salvar. Então eu vou colocar como high score. Aqui a gente vai iniciar uma variável. Eu vou chamar ela de file, tudo minúsculo. Ela vai ser do tipo file. File é uma classe da Godot. Para eu poder criar uma cópia dessa classe, eu vou colocar file.new, que é uma função que faz uma cópia dessa classe e passa para uma variável. Então essa variável passa a ser uma variável do tipo file. Aqui eu vou abrir o arquivo que eu quero salvar. Então eu coloco file.open, ou seja, eu estou abrindo o arquivo. E aqui eu tenho dois parâmetros que eu vou passar para essa função. Então a primeira é o local do arquivo, que é o nosso file name, e aqui a flag, ou seja, o modo que a gente está abrindo esse arquivo. Esse arquivo ele pode ser aberto como leitura e escrita, somente leitura ou somente escrita. Aqui, como eu estou salvando esse valor no arquivo, eu vou abrir ele como escrita ou somente escrita. Então é assim que vai ficar. Então file.open, file name, e aqui no modo eu vou colocar file maiúsculo, com F maiúsculo aqui, que eu estou acessando a classe file.write. Write seria escrita, tá? Porque eu estou salvando o valor, então eu tenho que abrir ele em modo escrita. Então depois que eu abrir, eu vou salvar esse valor. Então file.store var. Então aqui é um valor, esse valor é um valor do tipo variante, ou seja, ele pode ser um texto, pode ser uma data, pode ser um número inteiro, um número de ponto flutuante. Então qualquer valor eu posso estar salvando dentro desse valor do tipo variante. Aqui ele já é, o full objects, ele já é setado como falso, então a gente não precisa passar esse valor para a função. Então, o store var vai ser o nosso high score, e depois que eu salvei, que eu escrevi esse valor dentro do arquivo, eu tenho que fechar ele. Então é file.close. Aqui o que vai acontecer? Ele vai abrir o arquivo. Se o arquivo não existir, ele vai criar o arquivo no disco. Se ele já existir, ele só vai abrir esse arquivo. E daí ele vai salvar a variável
dentro do arquivo, nosso valor de high score, e depois a gente fecha o arquivo. Aqui a gente salvou o valor, mas a gente tem que recuperar esse valor toda vez que a gente abrir o jogo ou toda vez que a gente precisar desse valor. Por exemplo, quando a gente vier aqui no Game e for comparar aqui no Game Over, se o high score ele é menor que o valor ou a pontuação que a gente teve em cada vez que a gente joga. Então aqui eu vou criar uma função get high score. Aqui eu não passo parâmetro nenhum. Eu vou fazer a mesma coisa. Então primeiro eu vou criar uma variável chamada high score, que é a variável que vai ser o return aqui da nossa função. Então eu vou deixá-la como 0. Eu vou fazer assim, var file, fazer a mesma coisa, é igual a file.new. Daí eu vou verificar se esse arquivo existe, porque o problema é, se eu tentar ler essa variável, né, se eu tentar ler high score ou abrir esse arquivo como somente leitura para ler um valor e ele não existir, o programa vai dar erro. Então tem que verificar se esse arquivo existe. File exists, ou seja, se o file existe, né? Se ele tá salvo no disco, daí aqui eu tenho que passar o nome do arquivo, então é file name, coloco 2 pontos aqui, eu vou retornar o valor que tá salvo lá naquele arquivo. Então eu vou colocar file.open, file name, file.get var, mesma coisa, ele vai abrir esse valor que está salvo, que é o high score, e ele vai me retornar o tipo do valor que tiver aqui. Se eu tiver salvo um texto, ele vai retornar como texto. Se eu tiver salvo como inteiro, ele vai retornar como um inteiro. Então, aqui a gente só coloca get var e ele vai retornar o que está salvo no arquivo, que é o high score. Daí eu coloco aqui, high score é igual a esse valor, file.getVar. Então eu peguei o que ele leu lá no arquivo e passei para high score. E eu fecho o arquivo. Então file.close. Se o arquivo não existe, eu coloco aqui que high score é igual a 0. Então ele não tem nenhum valor salvo ainda como high score. Esqueci de fechar aqui o else. E aqui eu vou dar um return high score. O que vai acontecer? A palavra reservada return, dentro de uma função, quando eu coloco aqui, quando eu executar essa função, ela vai me retornar alguma coisa. Aqui no caso, ela vai retornar o valor de high score. Então o que a gente fez foi criar um nome de arquivo, onde vai ser salvo o nosso arquivo que vai armazenar o high score. Aqui a gente fez uma função para salvar esse high score, então eu passo o high score como parâmetro. Aqui a gente criou uma variável file, a variável chama file, eu posso colocar qualquer nome aqui. Ela é do tipo file, então aqui o file é uma classe que a gente utiliza para poder trabalhar com arquivos. Então aqui é um file.new, então eu crio uma cópia aqui dessa classe aqui. Então eu passo a minha variável file passa a ser do tipo file. Aqui, esse file.open é para abrir o arquivo, então eu passo aqui o nome do arquivo, que no nosso caso é o file name, e coloco o modo que a gente quer abrir esse arquivo, que é file.write. Aqui, file.storeVar, ou seja, eu vou salvar alguma coisa nesse arquivo, no caso, o high score, e aqui eu coloco file.close, fecho o arquivo. Sempre que a gente estiver trabalhando com arquivos, depois que eu utilizar ele, não posso esquecer de fechar esse arquivo. Aqui a gente criou uma função get underline high underline score, que é para a gente pegar esse valor. Então, crio a variável high score igual a 0. Crio uma variável file, que é do tipo file, exatamente igual na função anterior.
verifico se o arquivo existe. Se ele existir, eu abro. Aqui a gente esqueceu, eu esqueci, né, de colocar o modo que eu estou abrindo o arquivo. Então é file.read, porque aqui eu estou abrindo como somente leitura. Eu só quero ler só o valor que está lá. Então file.open, eu passo o nome do arquivo e o modo que eu estou abrindo ele, se é somente leitura, somente escrita ou leitura e escrita. Daí eu pego minha variável highscore que eu criei aqui e passo para ela o valor que está salvo lá no arquivo. Depois é só eu fechar o meu arquivo. Terminei de usar ele, fecho. Se o arquivo aqui não existe no disco, eu retorno highscore igual a zero. Ou passo que o highscore é igual a zero. Aqui eu coloco return highscore. Então, vamos agora adicionar isso no jogo. Volto aqui para o meu game. Então eu vou fazer assim, ó. O autoload.score, que é essa variável, ele continua sendo a variável lá do autoload. Então eu passo esse valor, é a pontuação que a gente fez ali no momento que a gente perdeu ali o jogo. Aqui, if autoload.best, agora a gente não tem mais essa variável. O que a gente vai fazer é isso daqui. If autoload get high score for menor que essa pontuação que a gente fez, a gente vai pegar aqui o autoload.set high score e daí aqui a gente passa como parâmetro new score. Então a gente só trocou essa linha aqui de código que a gente, em vez de utilizar o best que a gente estava utilizando antes, a gente utiliza agora as funções do autoload para salvar e ler no arquivo. Aqui a gente já conseguiu fazer a parte do game. Agora a gente tem que ir lá no Game Over Menu para a gente poder ler esses valores aqui. Então aqui no red eu tenho que o label score.text continua como autoload.score, só que agora o label best.text eu vou passar a função que pega o valor lá da melhor pontuação. Então autoload.get high score. Aqui a gente já consegue salvar esses valores e ler eles de um arquivo. Vamos testar? Então eu vou executar aqui. Aqui meu score foi 2 e meu melhor resultado foi 2. Eu vou fechar e vou executar novamente. Só que agora eu vou perder já no começo. Veja que o score foi 0 e o best continua como 2, ou seja, ele salvou isso daí. Mesmo depois que eu fecho o jogo, eu consigo ver qual foi minha melhor pontuação. Esse foi o tutorial de hoje. Espero que vocês tenham gostado. A gente ensinou como salvar apenas um valor no arquivo. A gente pode utilizar outras técnicas para salvar vários valores. Então, às vezes, você precisa salvar em qual fase, quais as fases que a pessoa já passou para ela poder, quando voltar, já ter salvo. Se você quiser salvar quantas vidas sobraram daquele jogo, então assim, para a próxima vez que a pessoa abrir, tá sempre da mesma maneira. Então você tem outras maneiras de salvar esses valores no arquivo. Basicamente é a mesma coisa, você vai criar um arquivo, vai abrir, vai salvar um valor. Por exemplo, você pode utilizar JSON para poder colocar todas as informações do seu save em um lugar só. Então, várias informações. Aqui a gente consegue salvar apenas uma informação em cada arquivo dessa maneira que eu expliquei. Então, o high score aqui no caso é só um valor. Se eu tivesse que salvar outro valor aqui dessa maneira que eu utilizei, eu teria que criar um outro arquivo para salvar outra variável nesse arquivo. Mas isso vai ficar para um próximo tutorial. Bom, espero que vocês tenham aprendido aí como salvar aí o seu high score em um arquivo para poder sempre estar ali tentando seu melhor recorde, mesmo depois de fechar o jogo. Então agradeço a todos que assistiram até aqui e até o próximo tutorial.